Boa tarde, senhora presidente, boa tarde, colegas vereadores. Aproveitando o gancho, eu não iria falar sobre isso, mas aproveitando a oportunidade, a situação da Orla Lagunar, ela só vai se resolver se nós fizermos, falando do município, fizermos uma força-tarefa. Atividades, atitudes isoladas de qualquer secretaria não vai resolver o problema. Acabamos de ouvir isso aqui. Passando pelo desassoreamento da Lagoa Mundaú, passando pelas questão das casas, né, retirada dos moradores dali, e sem ter um projeto de urbanização daquele espaço, eles retornam como retornaram, né? A questão da limpeza urbana, enfim, seria interessante se algum dia o prefeito entendesse de transferir a prefeitura por uma semana, por um mês, para aquela Orla Lagunar e tentar, com todas as secretarias, minimizar os problemas que afligem aquela população. Mas eu vim hoje lembrar que há 110 anos atrás, um jovem médico de 27 anos de idade, hoje é mais ou menos a idade com que se formam os médicos no nosso país, este jovem foi enviado para o interior de Minas Gerais para tratar da malária que assolava a população daquela cidade. E só pelo interesse econômico é que ele foi encaminhado para lá, porque os funcionários da ferrovia estavam adoecendo com a malária. E o jovem médico, em 2 anos de trabalho, ele descobriu que não era só a malária que afligia aquela população. Existia uma doença outra, diferente da malária, que estava acometendo a população do interior de Minas Gerais. Foi um dos poucos médicos, um dos poucos pesquisadores que conseguiu descobrir a doença. Eu estou me referindo aqui ao Dr. Carlos Chagas. Ele descobriu o vetor, a forma de provocar a doença, os sintomas, o quadro clínico todo ele, e a forma de prevenir, ou seja, todos os ciclos de descoberta de uma doença, de prevenção da doença, de tratamento da doença. Carlos Chagas, sozinho, naquela época, há 110 anos atrás, ele descobriu a doença de Chagas. Extremamente importante, porque já se conhecia a tripanosomiase africana, mas a forma encontrada por Chagas ainda não se conhecia. E ele então ficou conhecido no mundo inteiro, em todo o mundo inteiro se conhece a doença maladie de Chagas em francês, né? Chagas disease em inglês, Frankfurt Chagas em alemão. Então o homem ficou conhecido no mundo inteiro por esse episódio impressionante do ponto de vista de pesquisa. Lamentavelmente, a gente não tem uma vacina para combater a doença de Chagas. Só a forma de prevenir. Medicação, só na fase aguda da doença de Chagas é que tem tratamento. E na fase aguda ela acomete principalmente as crianças. A fase crônica vai aparecer décadas depois. Aí não tem o que se fazer, comprometendo principalmente o coração e o tubo digestivo. Não vou entrar aqui na parte médica, porque isso não interessaria a vocês. Mas saliento a importância e o preito que a gente deve prestar ao Dr. Carlos Chagas, neste momento, na data de hoje, que foi ontem, que ele anunciou ao mundo, 110 anos atrás, a descoberta da doença de Chagas. Infelizmente, a gente consegue combater as cigarrinhas, consegue debelar a praga das cigarrinhas, mas não tem recurso nem interesse para debelar com os mesmos inseticidas o barbeiro transmissor da doença de Chagas. Quero aproveitar o momento para comunicar a quem está me ouvindo em casa,
aos nossos associações, presidentes de associações, que por favor divulguem nas reuniões de vocês a campanha de vacinação que está sendo levada no país inteiro, e aqui em Maceió também, que se iniciou a 21ª campanha nacional de vacinação, que começou agora dia 10 de abril e vai até o dia 31 de maio. Os locais de vacinação são os postos de saúde, os shoppings, Pátio Maceió, Shopping Parque, né? Bem como escolas. Escolas que tiverem interesse poderão entrar em contato através do site da Secretaria de Saúde, solicitando que a Secretaria de Saúde mande equipes às escolas para fazer a vacinação das crianças, evitando que tenha que se deslocar para esses locais. Às vezes as mães, os pais não têm condições de levar as crianças aos locais por serem distantes e deixam de vacinar seus filhos. Então as escolas que tiverem crianças na faixa preconizada para vacinação, que são, deixa-me checar aqui, de 6 meses até 6 anos de idade. Então as escolas que tiverem crianças nessa faixa etária poderão solicitar à Secretaria de Saúde grupos para promover a vacinação dentro da própria escola. Então os idosos, né, com mais de 60 anos de idade estão nessa faixa de risco. As puérperas são as mulheres que tiveram filhos, né, até 45 dias depois do parto. Nessa faixa entre o parto e 45 depois, elas estão necessitando da vacinação, porque estão numa fase de imunidade, de depressão da imunidade. Trabalhador de saúde, qualquer ele, também é indicado fazer a vacinação. Então era essa informação que eu queria dar em relação à campanha de vacinação, falando da importância. O vírus da vacina H1N1 é um vírus atenuado, ele não tem a capacidade de provocar a doença. Então não tenham medo. Às vezes as fake news ficam colocando aí na internet que existe o risco de a pessoa gripar por conta da vacinação. Isto não é verdade. Este paciente já estava sendo portador do vírus, a doença se desenvolve em 14 dias, aí nesse período ele toma a vacina, aí vai dizer que foi a vacina, e não foi, ele já tinha entrado em contato com alguém contaminado. Por fim, eu gostaria de alertar ao pessoal do Pinheiro. A gente sabe que as medidas que deveriam ter sido tomadas em relação ao Pinheiro tardaram a tomar, é verdade. Mas diz o velho provérbio, antes tarde do que nunca. Então, eu vi algumas vezes a forma até malcriada com que a população se dirigia para membros da Comissão de Defesa Civil, né, por conta da demora, às vezes a Defesa Civil talvez a quem menos mereça levar bofetadas. Teve os seus erros, a gente sabe disso, mas o que eu estou querendo neste momento é conclamar todo mundo a se debruçar sobre o problema e buscar as soluções. Que passou. Vamos buscar as responsabilidades, punir quem tem responsabilidade diretamente com o problema, né, e ir em busca das soluções. E encerrando o meu discurso de hoje, quero lembrar que hoje, aqueles que cultuam a religião afro, hoje é dia de São Jorge, viu, Bira Jara? Ô Bira, hoje é dia de São Jorge, viu? São Jorge é o segundo santo mais importante da religião de matriz africana. Só Xangô
é mais importante do que São Jorge. Então, parabéns aos religiosos de matriz africana pelo dia de São Jorge na data de hoje.